reinou Assuero desde a Índia até a Etiópia, perante 127 províncias, durante todo o Império Média e Persa. Está sob as mãos de Assuero, pastor Gilvan, toda a denominação da fortaleza de Suzã. Há uma responsabilidade sobre a vida de Assuero. Só que a Bíblia diz que no terceiro ano do seu reinado, decidiu Assuero fazer uma comemoração, uma reunião pública perante pessoas do sexo masculino, para os mais altos do Império Persa, os nobres, os magistrados e os melhores príncipes. A história diz, pastora Georgina, que é durante 120 dias está o povo judeu, principalmente de classe alta, comendo e bebendo dos melhores banquetes do rei Assuero. Só que a Bíblia diz que, terminando os 120 dias de festa, decidiu também a rainha Vasti, esposa de Assuero, escolhida por concessão para o posto de rainha. Vasti decidiu se reunir na casa das mulheres. Aleluia, glória a Deus. Fazendo também um banquete somente para mulheres. Enquanto Vasti está comemorando com as mulheres, decidiu o rei Assuero fazer outro banquete, que durou cerca de 7 dias, com as pessoas de classe baixa da fortaleza de Suzã. E perante o banquete de Assuero havia prata, havia ouro, havia os melhores vinhos e as melhores comidas. Só que a história diz que no 7º dia, estando já o rei Assuero embriagado, decidiu enviar os 7 eunucos com uma responsabilidade: trazer a rainha Vasti perante o seu banquete, perante a sua reunião solene, para que Vasti mostrasse com a sua coroa a sua formosura de rainha. Só que é sabido de toda a igreja que é quando Vasti recebe a ordem do rei, decidiu Vasti fazer uma recusa, deliberando a palavra negativa. E qual foi a palavra de Vasti? É proibido, segundo os meus costumes, eu entrar diante do rei Assuero. Decidiu Vasti quebrar aliança com o rei Assuero, negando o pedido do rei. A história diz que estas palavras causou uma tristeza no coração do rei Assuero. O rei está passando por um momento mais difícil da sua vida, porque mediante a fortaleza de Suzã há um comentário. E qual é o comentário, pregador?
Assuero. Porém, nenhuma delas foram escolhidas, mas por certo momento decidiram apresentar Esther. E o livro de Esther é um livro que não cita o nome de Deus. Deus, ele trabalha perante os bastidores. Deus trabalha perante a postina. Olha essa eu vejo Deus dizendo: a primeira não foi
grande oportunidade. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que você já teve muitas oportunidades na vida. E hoje tem processos que você está enfrentando. É porque lá atrás você rejeitou uma grande oportunidade. Eu tenho que pregar isso aqui. A sua vida era para ser melhor. O teu casamento era para ser melhor. As tuas amizades eram para ser melhor. É por isso que hoje você quebra a cabeça. Ai, Jesus. É por isso que hoje a ferida machuca. Mas é Deus dizendo: a minha misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Porque Jeová, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu tenho que pregar isso aqui. Deus vai te dar uma nova oportunidade. Quem tem mão para levantar, quem tem boca para adorar, os céus estão dizendo: a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira. Mas pregador, o meu momento é de choro, o meu momento é de lágrima, o meu momento é de rejeição. Só que Deus está dizendo nessa noite: eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo novo. Ai, 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 olha você que vai abrir a boca para adorar, olha você que vai abrir a boca para adorar. Deus limpo, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. Aprendemos com as escrituras sagradas Deus limpo, é que o forte. rei Assuero está passando por um momento difícil, está passando por um momento. Difícil. Só que aprendemos com a Bíblia que a história diz, pastor Giovanni, que o rei perdeu a sua esposa. É forte, Deus. E além de perder a esposa, perdeu uma batalha. O rei está passando por um momento mais difícil da sua vida. Só que tem pessoas criticando o rei. Criticar é fácil. O problema é quando Deus permitiu você passar a mesma coisa que ele passou. É forte, Deus. Só que a história diz, pastor Giovanni, que lembrou-se Deus, lembrou-se Assuero de Vasti. Deus já tinha preparado algo novo, mas Assuero passado. Eu estou pregando para pessoas que Deus quer fazer algo novo na sua vida, mas você ainda está presa diante do seu passado. Será que é de Deus? Será que vai dar certo? Será que eu posso confiar? Será que eu posso dar uma esperança? Só que Deus está dizendo aqui nessa noite: o meu projeto é melhor do que o seu projeto. Olha para a Bíblia, Provérbio 16, verso 9. O coração do
A intenção delas era seduzir Oh, aleluia. o rei Assuero. Havia um espírito sendo morto perante o palácio. Só que eu aprendo com a Bíblia que havia uma escrava por nome de Esther. E o nome Esther significa estrela. O nome Esther também significa Hadassah. A palavra Hadassah
terceiro, no dia 13, quando os inimigos se levantar contra o povo judeu, todo o povo judeu pegue espadas e mate todos os seus inimigos. A Bíblia diz que foram mortos mais de 500.000 judeus, incluindo os 10 filhos de Amã, totalizando 75.000 mortos perante todo o Império Persa. Olha para mim, por favor. No dia 13, há um decreto de morte, mas no dia 14, a Bíblia diz que até hoje, segundo a cultura judaica, no dia 14 e no dia 15 do mês de Adar, é feriado nacional, e o povo judeu comemora dizendo, no dia de hoje, Deus nos entregou um grande livramento. Aonde era decreto de morte, Deus transformou em decreto de vida. Papai, nesta noite, Deus está revogando o decreto do diabo que foi feito contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua parentela. Se prepara, porque sobre a sua vida, Deus vai fazer algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora, vai chegar seu tempo, vai chegar a sua hora, onde você que vai abrir a boca para orar. Mas porque chegou o tempo de Esther, desceu agora. É porque quem olhava para Esther não sabia da história de Esther. Quem te olha hoje não sabe o que você já sofreu dentro do Evangelho para estar de pé. Aí tem uma geração de meninos e meninas imaturas, crianças, que não querem cavar poço, só que para ser exaltado, para receber chamada, para receber patente, para receber ministério, eu tenho uma palavra, e qual é a palavra? Deus vai te levantar, mas primeiro, cava o poço, cava o poço, cava o poço, abre a boca para orar. Quantos entenderam meu glória? Ainda que o homem faça um decreto, a última palavra vem de Deus. Mas se não acontecer a promessa, não se espante. Continue cavando o poço. Continue cavando o poço. Continue cavando o poço. O casamento não saiu, cava o poço.